Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 31 de janeiro. Supremo abre ano judiciário e faz primeira sessão de julgamentos de 2024 nesta quinta-feira. Na pauta já está o recurso sobre a obrigatoriedade da separação de bens no casamento de pessoas com mais de 70 anos. Este é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. STF marca audiência de conciliação sobre lei que trata do Tribunal de Contas de Goiás. Justiça de Santa Catarina condena empresário Luciano Hang por assédio eleitoral de funcionários. E ainda, acusado de matar mulher argentina durante trilha em Búzios, no Rio de Janeiro, vai a júri popular. O Supremo Tribunal Federal abre amanhã, em sessão solene, o ano judiciário de 2024. Também serão retomados os julgamentos nos plenários físico e virtual. As pautas para o mês de fevereiro já foram definidas, como mostra a repórter Evne Araújo. Na sessão solene, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, vai anunciar os trabalhos do semestre e fazer um pronunciamento. A solenidade deve contar ainda com a presença de representantes dos três poderes, da Procuradoria-Geral da República e da Ordem dos Advogados do Brasil. Em seguida, o colegiado se reúne para a primeira sessão de julgamento do ano. Estão previstos 4 julgamentos, 2 de repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para processos semelhantes. Um deles é o que discute o regime de bens no casamento de pessoas com mais de 70 anos. O processo é da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O outro é um recurso extraordinário da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que o INSS questiona no Supremo uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ admitiu a aplicação da revisão da vida toda para aposentados e beneficiários que contribuíram para a Previdência antes de novembro de 1999. Ainda no mês de fevereiro, foram pautados julgamentos de ações da chamada Pauta Verde, que cobram ações do governo federal no combate ao desmatamento e queimadas na Amazônia e no Pantanal. E o processo em que se discute, em nome da liberdade religiosa, a liberação do uso de bonés, chapéus, lenços e outros adereços para fotos de documentos civis. Este mês também serão retomados os julgamentos no plenário virtual, com a previsão de análise de mais de 600 processos. Entre os temas estão o ingresso de mulheres nas polícias militares nos estados, concessão de benefícios fiscais sobre produtos agrotóxicos e ações penais contra pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por participação nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, determinou que a Justiça Eleitoral encerre a acusação contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro e atual deputado federal, Marcelo Crivella, do Republicanos, no caso que ficou conhecido como QG da propina. No ano passado, Crivella e outros 25 investigados se tornaram réus pelo crime eleitoral de falsidade ideológica, também chamado de Caixa 2 eleitoral, além dos crimes comuns de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o ministro Gilmar Mendes, o Ministério Público só poderia oferecer nova denúncia pelo crime de Caixa 2 eleitoral se tivesse reunido novas provas, já que o caso já tinha sido arquivado. A decisão do ministro Gilmar Mendes retira a acusação de cunho eleitoral, mas mantém as demais. A Avan e o empresário Luciano Hang foram condenados por assédio eleitoral. Hang questionou o voto e ameaçou demitir empregados às vésperas da eleição de 2018. A decisão foi da Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Repórter Marta Ferreira tem mais informações. Luciano Hang terá que pagar indenização a título de dano moral coletivo no valor de R$1 milhão e de R$1.000 por dano moral individual para cada empregado da Avan com vínculo até dia 1º de outubro de 2018. O valor calculado pela Justiça ao todo é de mais de R$85 milhões até agora. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina. De acordo com o processo, na véspera da eleição, o empresário fez reuniões com os funcionários das lojas para questionar os votos dos empregados. Em vídeo divulgado em sua própria rede social,
O proprietário da van questiona se os trabalhadores estariam prontos para sair da empresa e afirmou que ele poderia demitir 15 mil pessoas, dependendo do resultado das eleições presidenciais. Ele também disse ter realizado pesquisa de intenção de voto entre os empregados e que 30% teriam afirmado que votariam em branco ou anulariam o voto. Ainda de acordo com a ação, o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 30 denúncias sobre a irregularidade e criou um grupo especial para cuidar do caso. Em 2018 mesmo, o MPT conseguiu decisão liminar favorável da Justiça do Trabalho, determinando que a van não pressionasse trabalhadores para se manifestarem contra ou a favor de qualquer candidato ou partido político, não realizasse pesquisas de intenção de voto entre seus empregados e não praticasse assédio moral para influenciar o voto dos trabalhadores. Também previa fixar decisão judicial nos quadros de aviso de todas as lojas da empresa no Brasil, além da leitura dos termos da decisão nas redes sociais de Luciano Hang. As obrigações foram descumpridas, o que resultou na condenação em R$ 500 mil, multiplicado pelo número de estabelecimentos da van na época da ilegalidade. Na decisão de agora, o juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, responsável pelo caso, destacou que há uma distância considerável entre apenas declarar seu apoio político a qualquer candidato ou agremiação político-partidária e a forma como se deu a abordagem no presente caso. O magistrado explica que o réu colocou em xeque a continuidade de todos os contratos de trabalho firmados pela van caso houvesse um resultado eleitoral desfavorável sob sua ótica. Assim, ele concluiu a decisão afirmando que o tom da fala do réu aponta no sentido de uma conduta flagrantemente impositiva e amedrontadora de suas ideias quanto à pessoa do candidato que eles, seus empregados, deveriam apoiar e eleger. A decisão determina que a sentença seja cumprida 10 dias após esgotados todos os recursos, além de determinar que a empresa deve se abster de influenciar o voto dos funcionários. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, convocou para a próxima terça-feira, dia 6, uma audiência de conciliação para tratar da exigência de que o Tribunal de Contas de Goiás apresente à Assembleia Legislativa do Estado a prestação de contas de execução orçamentária, financeira e patrimonial. A constitucionalidade dessa lei estadual é questionada no Supremo pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, que alega, entre outros pontos, que os tribunais de contas exercem suas competências constitucionais em regime de cooperação com o Legislativo, sem subordinação hierárquica ou funcional. Diante das informações prestadas, o ministro verificou divergências dos envolvidos na ação e concluiu que o contexto é favorável à abertura do diálogo. Foram convocados para a audiência representantes do Tribunal de Contas de Goiás, do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. Representantes da Atricom, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República também podem participar. A seguir, acusado de matar uma argentina em Búzios, no Rio de Janeiro, vai enfrentar júri popular. Voltamos em instantes. As influenciadoras que gravaram vídeos dando banana em um macaco de pelúcia para crianças negras agora são réis. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público sobre o caso. Repórter Pablo Lemos. As influenciadoras Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Carolyn Vitória Cunha Ferreira, que são mãe e filha, vão responder por injúria racial. Na decisão em primeira instância, a juíza Simone de Faria Ferraz, da comarca de São Gonçalo, destacou que o crime envolve crianças que foram atacadas na dignidade humana, pela cor da pele, mediante ações supostamente racistas.
Tais atitudes, segundo a magistrada, já representariam ofensa grave aos direitos constitucionais dos envolvidos. De acordo com a decisão, além de terem sido oferecidos brinquedos e frutas que poderiam ser utilizados com cunho racista, os atos das denunciadas ainda foram filmados e postados na internet. Tudo teria sido feito sem a autorização expressa dos responsáveis pelas crianças, que se encontravam nas ruas em situação de vulnerabilidade social. Ainda segundo a decisão, mãe e filha estariam buscando promoção pessoal e social por meio de ações filmadas e postadas na internet. Agora elas estão proibidas pela Justiça de fazer vídeos entregando a crianças ou adolescentes qualquer objeto associado à cor da pele negra, mesmo que seja de forma recreativa. A dupla gravava vídeos de pegadinha com crianças negras, que eram presenteadas com dinheiro, banana ou macaco de pelúcia. As filmagens eram realizadas em São Gonçalo, na Baixada Fluminense do Rio, e abasteciam as redes sociais das influenciadoras. Em depoimento, elas negaram o crime. A alegação foi de que a escolha das crianças era de forma aleatória. As duas foram investigadas pela Polícia Civil do Estado e denunciadas pelo Ministério Público à Justiça. O acusado de matar uma argentina em Búzios, no Rio de Janeiro, no fim do ano passado, vai a júri popular. Quem tem as informações é a repórter Viviane Novaes. Carlos José França é acusado de assassinar a argentina Florência Arenguren em dezembro do ano passado, numa trilha para a praia de José Gonçalves, em Búzios. Florência tinha se mudado para a cidade há apenas 3 dias. Fazia a trilha com o seu cachorro chamado Tronco quando foi atacada por Carlos. A argentina morreu depois de levar 18 facadas. O cão teve um papel fundamental para identificar o acusado. Carlos foi encontrado não muito longe do local do crime, com manchas de sangue nas roupas. Quando a polícia o levou até onde estava o corpo de Florência, Tronco tentou atacá-lo. A primeira audiência do caso aconteceu nesta terça-feira, na 2ª Vara de Búzios. Carlos José França foi interrogado e 11 testemunhas prestaram depoimento. O juiz Daniel Marques Borges manteve a prisão do acusado e decidiu: Carlos vai a júri popular. Na decisão, o juiz afirmou: o conjunto probatório indica ser grande a possibilidade do crime ter sido praticado pelo acusado, fato que deverá ser avaliado com maior profundidade pelos jurados ao longo do julgamento a ser realizado em plenário. Estão presentes também indícios de que o crime tenha sido praticado por meio cruel, consistente no golpeamento da vítima com diversas facadas ao longo do corpo, além da utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada no momento do ataque. Carlos já havia sido detido por estupro e roubo por ordem do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A data do julgamento ainda será marcada. As circunstâncias em que ocorre um crime podem fazer com que ele seja considerado mais grave, aumentando a pena. Nesse caso, se diz que houve um agravante. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível aplicar agravante do Código Penal em crime de tortura contra descendente, no caso, a filha do acusado. Confira os detalhes na reportagem de Catiúcia Neri. A 5ª turma do STJ entende que a agravante deve ser aplicada quando é necessário aumentar a pena por crime de tortura contra quem negligencia o dever moral de apoiar familiares. Para o tribunal, isso não configura a aplicação de pena 2 vezes pelo mesmo fato. O caso que motivou essa decisão veio de Minas Gerais. Um homem foi condenado em primeira instância por crime de tortura-castigo contra a própria filha. A pena dele foi aumentada com base no Código Penal, que diz: quando um crime é cometido contra um descendente, isso representa circunstância que agrava a pena. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais excluiu a agravante. Com a nova pena, determinou a prescrição do caso. O Ministério Público de Minas Gerais entrou com recurso no STJ, alegando que a exclusão da agravante foi inadequada e que a conduta reprovável do pai ficou sem resposta. O relator do caso, o ministro Ribeiro Dantas, acatou o recurso e restabeleceu a sentença original. O ministro explicou que a finalidade da agravante é censurar o homem que torturou a própria filha, porque isso contraria sua função de pai, que é de zelar pela proteção da menor. E a terceira sessão do STJ definiu que o uso de arma de brinquedo é grave ameaça no crime de roubo e impede a substituição de pena.
Quem explica essa decisão é a repórter Kátia Gomes. O entendimento foi firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos. A tese fixada no tema 1171 diz o seguinte: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo a hipótese legal que veda a substituição da pena. No recurso especial representativo da controvérsia, o Ministério Público do Rio de Janeiro questionou o acórdão do Tribunal de Justiça Fluminense, que substituiu a pena privativa de liberdade por 2 restritiva de direito em um caso de roubo. O réu usou uma imitação de arma de fogo para imobilizar clientes em uma agência terceirizada dos Correios. Ele retirou R$250 do caixa, mas foi preso em flagrante logo depois. A Corte Estadual concluiu que o uso do simulacro não representaria grave ameaça, mas sim caracterizaria o roubo mediante recurso que impossibilita a resistência da vítima, como previsto no Código Penal. No STJ, a terceira sessão deu provimento ao recurso especial. Segundo o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, a doutrina e a jurisprudência do STJ já reconhecem a hipótese de grave ameaça na simulação do uso de arma de fogo durante a subtração, pois se trata de conduta por si só suficiente para intimidar a vítima. A Sociedade Brasileira de Computação descartou a possibilidade de falhas ou fragilidades no código-fonte das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais deste ano. Repórter Rimac Souto. A Sociedade Brasileira de Computação, SBC, enviou um representante para participar do processo de inspeção do código-fonte da urna eletrônica e dos sistemas eleitorais que serão utilizados nas eleições municipais de 2024. Durante 2 dias, o professor da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará, Roberto Samarone dos Santos Araújo, pôde realizar a auditoria e conferir de perto como tudo funciona. O professor tem mais de 20 anos de pesquisa em votação eletrônica, com mestrado e doutorado na área. Pude perceber, por meio do código, que ele tem avançados recursos de segurança. Na própria urna, o equipamento em si, ele possui avançados recursos. Então, eu fiquei feliz com o que eu vi em termos de código. A abertura do código-fonte é um procedimento obrigatório realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral 1 ano antes da eleição e essencial para dar transparência ao processo eleitoral brasileiro. A SBC ela apoia essas iniciativas e ela se coloca à disposição para algum tipo de cooperação, né, a fim de melhorar ainda mais o sistema eleitoral brasileiro. O código-fonte da urna eletrônica é um conjunto de instruções que são seguidas pelos sistemas eleitorais desenvolvidos aqui no TSE. É ele que define como um programa vai funcionar. Por exemplo, é o código-fonte que dita os caminhos dos comandos de cada tecla da urna. O ciclo de transparência Eleições 2024 começou em outubro do ano passado. Desde então, o código-fonte da urna eletrônica está disponível para inspeção pelas entidades fiscalizadoras. O partido União Brasil já esteve no tribunal e servidores do Senado Federal já agendaram a visita para o próximo dia 20 de fevereiro. No próximo bloco, a gente fala sobre ações educativas do Judiciário de Minas Gerais para reduzir o número de casos de adolescentes grávidas. Voltamos já. Os números que envolvem adolescentes grávidas no país ainda causam preocupação. Mas em Minas Gerais, os registros vêm diminuindo ao longo dos últimos 8 anos. O Judiciário Mineiro está atento a isso e sempre está em busca de ações educativas e preventivas que são fundamentais para evitar essa situação. Veja na reportagem de Kátia Matos. No Brasil, nascem por hora 44 crianças filhas de mães adolescentes. Os números foram levantados pela Colmeia, uma instituição não governamental localizada em Belo Horizonte que acolhe meninas grávidas ou com filhos recém-nascidos e que estejam em situação de vulnerabilidade. Elas são encaminhadas para a instituição pela Vara da Infância e Juventude. Até hoje, já passaram por aqui 1.405 mães com filhos. São adolescentes que são encaminhadas por motivos de vulnerabilidade
vulnerabilidade social, de negligência. Então nós recebemos meninas que foram vítimas de abuso, seja físico, psicológico, explorações. E chegam aqui realmente uma situação muito vulnerável, precisando de toda essa proteção. Segundo a diretora, a Colmeia é a única casa em Minas Gerais especializada em atendimento a mães adolescentes. Tem uma estrutura financeira que é apresentada para ela, nós encaminhamos ela para o primeiro emprego, como uma forma de autonomia. Muitas estão em evasão escolar, retornam para a escola. É oferecido para ela todo um contexto que, à medida que ela vai aderindo, ela vai realmente se renovando, se reinventando e superando tudo aquilo que ela passou. Quando não são reintegradas à família, ficam na colmeia até completarem 18 anos. A boa notícia é que o número de mães adolescentes vem caindo ano a ano aqui em Belo Horizonte. Foi feita uma pesquisa sobre o assunto na capital. O resultado revelou que a quantidade de mães menores de 18 anos diminuiu 50% nos últimos 8 anos. O estudo foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, por meio da Diretoria de Atenção Primária à Saúde e Integração do Cuidado. Em 2015, nasceram cerca de 39 mil bebês, filhos de mães adolescentes. Já em 2023, esse número caiu para 19 mil. Nós desenvolvemos em 2023 um ciclo de oficinas nas escolas municipais da cidade. Nós tivemos a participação de mais de 1.100 adolescentes nessas oficinas que abordam justamente esta temática de como realizar a prevenção da gravidez na adolescência e também apresentando quais são os riscos da gravidez na adolescência. Nós o tempo todo pensamos em projetos, como fazer. E isso é tão importante que o próprio CNJ nos regulamenta. Então, há várias portarias, há várias exigências do CNJ regulamentando essa questão. O que o judiciário vai fazer para minimizar essas questões? A primeira questão é identificar essas adolescentes através do quê? Das denúncias. Nós precisamos de ter denúncias, inclusive médicas, quando elas chegam aos hospitais, às clínicas, só que muita gente fica dentro de casa, escondida. Por isso também é importante a gente estar aliado à violência doméstica, porque aqueles símbolos de socorro, que é fechar a mão, pedindo ajuda, isso tudo tem que ser muito divulgado para ser forma simples de pedido de ajuda e a partir disso a gente identifica essas crianças e adolescentes. Além disso, elas vão procurar conselho tutelar, tem todos esses caminhos que é muito importante, a defensoria pública, são todas portas de entrada que chegando uma pessoa lá, ou a gente tendo essa denúncia, todos esses órgãos estão preparados. Se for a questão, temos que ver a questão médica primeiro, socorrer clinicamente e depois encaminhá-la aos abrigos. A cultura da pacificação social está sendo expandida para todo o estado de Mato Grosso. Em São Félix do Araguaia, profissionais de diversas áreas participaram de um evento sobre justiça restaurativa. Confira como foi na reportagem de Fernanda Fernandes. Reunidos na Câmara de Vereadores de São Félix do Araguaia, cerca de 50 profissionais de diversas áreas assistiram uma palestra online sobre o que é, onde pode ser aplicada e quais os benefícios da justiça restaurativa. O evento foi conduzido pela assessora sênior da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estava em Cuiabá. Foi na semana pedagógica, inclusive para os professores poderem participar, profissionais da área da educação, da assistência social, da saúde, sociedade civil, a prefeita esteve presente, eles fizeram uma divulgação muito bonita, para realmente atingir a comunidade e que a justiça restaurativa seja um convite para a comunidade de São Félix, mas além de um convite que ela possa ser realizada lá. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores de São Félix, que se uniram para iniciar as ações de implantação da justiça restaurativa como política pública de pacificação social no município. Hoje, na verdade, foi uma festa, foi um evento muito festivo, que marca o início aí dessa política de justiça restaurativa nas escolas de São Félix do Araguaia. Em nome do Ministério Público, eu agradeço demais o Tribunal de Justiça. Esse evento tem por intuito a capacitação de profissionais para a realização dos círculos de construção de paz
tendo como público-alvo os adolescentes, as crianças e os adolescentes das escolas públicas e privadas no município de São Félix do Araguaia. A justiça restaurativa é uma das bandeiras da atual gestão do Judiciário Estadual. E esse ano vão continuar os trabalhos para que o tema ganhe ainda mais espaço. Nós temos aí os cursos de conflito, né, poder capacitar, formar os facilitadores para abordarem situações conflitivas. Então, o nosso objetivo esse ano é seguir a nossa trilha de aprendizagem, mas poder alcançar aí mais comarcas, né? Então, expandir ainda mais a justiça restaurativa no estado de Mato Grosso. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.